Olá a todos, eu sou o Elvis e hoje eu estou aqui respondendo a uma pergunta de um colega, né? Geralmente esse colega manda mensagens para mim por Facebook ou por WhatsApp e eu vou respondendo assim à medida do possível. Esse colega, ele é dali da região de São Paulo e ele cresceu assistindo anime, cresceu com essa curiosidade sobre o Japão, principalmente o Japão, e regiões orientais, né? Japão, China, Coreia do Sul. Com o tempo, ele começou a procurar mais e mais animes. Ele via ali as escrituras ali, sabe, aqueles subtitles. é, ele via palavras em japonês e começou a amar demais o Japão, amar cada vez mais cultura japonesa, Japão e tal. Ia na internet, via que é um país muito bonito, na televisão mostrava cultura, um país limpo, um país seguro, um país com neve no inverno, flores no verão, na primavera, sakura, samurais, né? Começou a ver cada vez mais assim, e teve aquela imersão gigantesca na cultura japonesa, e ele chegou a viajar ao Japão da primeira vez. Na primeira vez ele foi para ver como que era o país, como seria a experiência dele e se era aquilo que estavam dizendo mesmo, né, na internet, tudo aquilo ali que via ali nos filmes e tal. Ele gostou muito. E nisso ele voltou ao Brasil e começou a pesquisar ainda mais, né, sobre vida no Japão, como emigrar, como ir trabalhar, que empregos fazer, quanto ganhar e tal. E ele viu lá um arquivo, lá um artigo, não me lembro se era o UOL, ou se era G1, ou se era a Veja. Mas era um artigo lá falando que o Japão está dando casas, né? Dando casas para pessoas que desejam casas e tal. O que acontece? Tem verdade nisso? Tem. Tem bastante equívoco nisso? Tem também. Primeiramente, nós começamos com a parte de dar casas embora. Existem sim pessoas no Japão que chegam a óbito, né? Essas pessoas morrem, todos nós morremos, eles morreram. E os herdeiros daquela casa não querem a casa. Alguns é porque já mora em outros países, outros porque não vê motivo para pegar aquela casa, né? Eles sabem que eles não vão ir morar lá, não irão viver naquela casa. E eles não querem pagar transferência de documento, né? Eles não querem reformar a casa, eles não acham que aquela área vai ser importante para eles. Eles querem simplesmente repassar essa casa para outra pessoa. Algumas dessas pessoas vão ir lá e vão pôr essa casa à venda. Se conseguir vender, vendeu. Se não conseguir vender, ali por um agente, né, que não vai querer pegar essas casas, logicamente, eles vão pôr essa casa no Akia Bank. Essa casa no Akia Bank, ela vai ficar ali fechada, ou às vezes até mudam ali, vão viver ali por uns tempos, ou passar férias, coisa assim. Aquela casa vai ficar ali fechada, esperando alguém aparecer e pagar um valor ali. Geralmente esses valores são muito simbólicos, não é o valor da propriedade em si. Porque quando você vai para uma avaliação da propriedade, você vai ver que a avaliação daquela propriedade é alta, né? Ou pelo menos mais alto que o valor de compra para você ali. Mas você pega aquela propriedade num preço razoável até demais. Bom, por que a gente fala muito de Akia Bank, mas a gente não fala de corretor de imóveis? Porque é o seguinte, o corretor de imóveis, ele ganha na faixa de 2,5% a 3% de comissão no valor da venda. No Brasil, tem muito esse negócio, né? Que você vai ali no corretor de imóveis e fala para ele, olha, minha propriedade é 200 mil, 300 mil, 400 mil, que seja. Eu quero 400 mil. O que você vender dali para cima é seu. Porque no Brasil acontece muito disso, né?
Aí o corretor de imóveis fala para você, olha, essa propriedade sim, eu vou pegar, o que pegar acima é meu, tudo bem. E tem aqueles que vão falar, não, eu quero 5%, eu quero 4%, eu quero 3%, vai negociar ali com você, baseado na lei. No Japão não tem isso, tá? No Japão é 3% no máximo, e para algumas regiões vai até 4%, dependendo das leis regionais, das regulamentações. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no Japão, você não tem como chegar numa pessoa que trabalha, né, como corretor e falar para ele vender a sua propriedade, por exemplo, a 100 mil, e o que ele vender para cima de 100 mil é dele. Ah, se você vender essa propriedade de 200 mil, você ganhou 100 mil. Não pode, não tem como. Tá? Então, isso não vai acontecer. Por isso os corretores de imóveis no Japão, eles não querem trabalhar com propriedades nesses preços. Porque eles não vão ganhar nada. Não vão ganhar nada com isso. O que pode acontecer para você, se você quer comprar uma casa no Japão e tal, que seja Kia, que seja dessas casas que estão em situação de abandono, você pode chegar num corretor, né, na região ali na qual você quer comprar uma casa ou procurar uma casa, e falar para ele o seguinte, falar, olha, quanto você quer para me ajudar a encontrar uma casa? Você vai pagar adiantado para ele, e se ele encontrar uma casa para você ou não, é isso. Né? Você apertou a mão do cara, você vai ter ali um período de tempo ali, né, conversando com ele, e ele vai te ajudar a fazer a transferência de documentação. Se você não tiver um corretor de imóveis para te ajudar no Japão, você não vai conseguir. A não ser que você seja uma pessoa que fala japonês fluente, viva no Japão e saiba fazer o processo todinho de registro da casa. Por quê? Porque não é simples. Não é simples e nem um pouco mesmo. Quando você termina o processo para registrar a casa, você já gastou tanto tempo e papelada que é muito mais fácil e barato você pagar alguém, um profissional para fazer isso. Por isso que eles não querem. Por exemplo, existe uma coisa que nós chamamos de survey para casa. Né? Vai fazer todo o mapeamento da região. Vai fazer todos os detalhes da estrutura da casa. Se a casa tem trincado, se a casa não tem, aonde que a casa é. Se a casa é com vista ou com a porta para o sul, para o norte, para o leste. Se aquela casa já sofreu danos com terremoto. Se aquela casa tem isso e aquilo. É tanto papel que tem que fazer, papel assim, legal, e que vai ser inspecionado pelo escrivão, que não vale a pena ganhar 2, 3% numa casa de 100 mil no Japão, tá? Então, geralmente, quando eles vão trabalhar com essas casas muito simples, preço barato, eles vão falar para você, olha, eu quero, por exemplo, 10 mil reais. Você já encontrou a casa, você passou a documentação da casa para ele, né, os detalhes do dono e tal, aí o dono vai ali e vai intermediar para você, né, e eles vão intermediar para você ali a situação ali com o dono, a documentação e tal. O que aconteceu? Esse meu colega veio ao Japão com esse negócio aí de vou tropeçar numa esquina e vou encontrar uma casa. Ele chegou, procurou, foi nas imobiliárias, nenhuma imobiliária quis ajudar, tá? Nenhuma quis ajudar. Gastou 2 semanas no Japão procurando casa, encontrou os Akia Banks. Chegou nos Akia Banks, precisava fazer um formulário ali, assinar um formuláriozinho. Bom, se você não escreve japonês, você precisa ter uma pessoa que escreve japonês contigo e que fala japonês fluente. Tá? Porque geralmente nesses lugares você não vai encontrar pessoas que falam inglês, e se fala inglês é muito limitado. E para evitar equívocos, eles não vão fazer nada. Tá? Eles não são aquele tipo de pessoa que vão falar assim, eu vou dar o meu melhor para fazer isso. Não. Eles vão falar para você, olha, veja um amigo seu aí que fala japonês e vem aqui para te traduzir. Ou você contrata um intérprete e tal.
Mas geralmente eles vão falar para você, ó, desculpa, não vamos fazer. Porque para evitar o equívoco, eles não vão fazer. Outra coisa, esses aqui, a Banks, eles são repartições do governo. Então, eles não vão deixar você ver a casa, se eles verem que você, ali no formulário, você não conseguiu preencher claramente, se as informações ali não estão claras o suficiente, se eles verem que você não bate com os requisitos mínimos para aquilo. Eles vão falar, bom, não vamos perder tempo com isso, tá? O Japão, ele não é um país desleixado com as políticas deles. E o governo deles é pequeno. Eles não são desses países que gosta de ter um ministério para cada coisa. Eles não são disso. Eles não são de ter ali 15 assistentes sociais só para um bairro. Não, eles não têm isso não, tá? Então eles não vão investir em você se eles verem ali que você é só um estrangeiro ali que chegou ali e está criando uma casa, tá bom? Isso não vai acontecer. Por isso que muitas vezes nos meus vídeos eu falo que se você não tem um visto no Japão, se você não mora no Japão, quer uma casa, vai e compre particular. Vá, compre particular e tal. Mas esse colega, ele entrou em contato comigo. Olha, Elvis, eu sei que você mora aí nessa região. O que eu posso fazer? Bom, vamos lá. Você quer uma casa no Japão. Você encontrou a casa no Japão. A casa está disponível. Primeira coisa que você tem que fazer é contratar um broker. Que no caso seria aquela pessoa que vai fazer a tramitação de documentos para você, tá? Segundo, aquele broker ele vai pesquisar para você se aquela propriedade tem toda a documentação necessária. Se aquela propriedade está no Akia Bank, é mais difícil. Se aquela propriedade é particular de uma pessoa que está ali para apertar a sua mão e falar, ó, eu sou o dono, estou com documentos no meu nome, vou transferir ela para você, perfeito. Se aquela casa está no Akia Bank, é complicado demais. Porque você não sabe quantos herdeiros tem, você não sabe quantos herdeiros estão vivos, quantos não estão e aonde eles estão. Se aquele herdeiro, por exemplo, morreu, né? Digamos aí, o cara não tinha filhos, mas ele tinha 3 irmãos. Aí ele morreu. A casa foi para os 3 irmãos dele. Um dos irmãos dele sabemos aonde está. Os outros irmãos não sabemos. Aí você vai lá e encontra um dos irmãos. Aquele irmão já faleceu. Aquele irmão faleceu e deixou 3 filhos. Ou seja, a casa já não pertence a mais 3 pessoas. Passou a pertencer a 5, né? As 2 que estão vivas, mais 3. Mas aqueles outros 2 irmãos, um também já faleceu, deixou 4 filhos. Então, temos um irmão aí incógnito, anônimo, né? Temos aí mais 3 herdeiros. Temos aí mais 4 herdeiros e 3 do outro lado. Que são 7. 8. Né? 8 herdeiros. Então, até você encontrar todos os herdeiros e fazer com que eles assinem a documentação para você, vai ser complicadinho. Segundo, se você é herdeiro da propriedade, por mais que ela esteja abandonada ali e tal, e mesmo que você seja um herdeiro aí meio que presente grego, né? Você ainda tem direito a pagamento. Então você pode falar, sim, meus irmãos, minhas primas e tal, eles não querem receber pela casa. Eles estão repassando para você aí de graça. Mas eu, não. Eu quero um valorzinho aí sim, tá? Eu quero aí um valorzinho. Geralmente eles não cobram, tá? A não ser que seja uma propriedade de uma região igual Tóquio, Osaka, Kyoto, dentro da cidade, né? Dentro da cidade de Osaka, dentro da cidade de Kyoto e tal. Quando eles ficam sabendo dessas propriedades também, geralmente alguns não concordam em vender, não concordam em passar, que já aconteceu, já vi uma pessoa aí que eu fui atrás de uma casa, era um apartamento, para falar a verdade, era um apartamento em Tóquio. Os filhos
o filho, né? O filho único do dono, que já não estava mais ali, o filho do dono falou para mim que ele sim aceitaria vender a casa num preço bom, repassar a casa para mim. Tudo bem. Aí eu fui, entrei em contato com ele e tal, nós marcamos lá para 2, 3 meses mais tarde eu ir ao Japão, fazer a documentação com o meu broker e tal, e a gente assinar e eu fazer o pagamento para ele. Chegou a época, ele já tinha falecido, né? Quando nós fomos lá, ele faleceu, já tinha falecido. Aí eu cheguei nos 2 filhos dele, falei para eles sobre isso, né, sobre isso. Um dos filhos aceitou vender, né, aceitou receber o valor que o pai tinha já combinado. E no caso ele recebeu metade do valor e a outra metade iria para o outro irmão. Só que chegou ali na hora, um dos filhos aceitou a venda e o outro não aceitou. Tentei negociar, ele ainda falou assim, não, agora que esse apartamento é meu, eu acho que eu vou viver lá, eu não quero vender. Aí ele foi, comprou a parte do irmão, foi viver, né? Então eu acabei perdendo nisso, né? Porque o herdeiro o herdeiro é o que no caso teria o poder de dizer sim ou não. Muitas vezes é difícil você encontrar os herdeiros, mas quando você encontra eles, geralmente eles não são difíceis de negociar, de conversar, e se o contrato já foi feito antes, né, com a pessoa viva, não tem problema algum, eles muitas vezes vão aceitar. Mas cada situação é uma situação, cada história é uma história, existe a possibilidade sim de você não conseguir. Quando você vai pelo Aquia House, você tem que tomar mais cuidado, porque você tem que encontrar os donos da casa, né, todos os donos vivos, e esses donos têm que assinar para você ali essa casa. Se eles passaram a procuração para o governo, para o Aquia Bank, que o Aquia Bank pode fazer a tramitação por eles, tudo bem, né? Se eles passaram ali uma procuração, falando, olha, pode passar aí para a pessoa, não tem problema, pode passar direto, já tem uma procuração, uma documentação liberando a casa, tudo bem. Se não tiver essa procuração, não vai dar certo. Esse colega meu veio ao Japão, passou um tempinho ali no Japão, não conseguiu fazer a compra, né? Não tinha como fazer a compra. Ele voltou ao Brasil, totalmente chateado. O pessoal não deixou ele ver as casas de Aquia que tinha disponíveis nos lugares que ele foi. E agora eu vou explicar o porquê. Não deixaram ele ver as casas por um motivo muito simples. Algumas regiões vai ser muito amigável para estrangeiro. Para falar a verdade, todas as regiões são, tá? Mas é o seguinte, algumas regiões vão falar assim, para você registrar uma casa do Aquia, aqui nessa região, você tem que ter uma cidadania ou uma carta de residência. Se você tiver um destes, fazemos para você na hora. Por isso que tem vários colegas meus assim que vivem no Japão há alguns anos, que eles conseguiram casas em regiões até muito boas, num preço maravilhoso, sabe? Ou até mesmo de graça. Eu vi uma moça britânica que ela conseguiu uma casa maravilhosa, num lugar maravilhoso ali no Japão. Ali pro lado ali de... Deixa eu ver se eu lembro o nome. Hiroshima. Região ali de Hiroshima. Ela recebeu uma casa maravilhosa. Tem um colega meu que ele é britânico também, um outro rapaz, que até sempre converso com ele. Ele conseguiu uma casa num lugar ótimo e com poucas reformas para fazer. E conseguiu gratuitamente, pagando zero, custo zero pela casa. Tirando documentação, né? Mas ainda assim, pagou lá um pouco lá da documentação, 3, 4 mil reais lá, resolveu o problema. Porém, são pessoas que já estão no Japão há bastante tempo. Já possui ali uma certa estabilidade no país. E quando eles vão para comunicar ali com o pessoal do Aquia, eles falam japonês. Ou tem amigos que falam japonês. Ou eles têm pessoas ali para ajudar eles nisso. Então,
você precisa pensar muito nisso, né? Você tem pessoas para te ajudar? Se você tem, perfeito. Você vai sim conseguir resolver esse probleminha aí. Se você não tem, precisa ir atrás de quem consegue fazer isso por você. Geralmente nós, eu e meu colega, né, nós temos esse serviço, né? Brasileiros, estrangeiros em geral, que querem vir ao Japão, nós temos algumas casas que nós compramos e revendemos essas casas e nós colocamos ali um precinho bem razoável, tá? Nós não aumentamos ou duplicamos o preço, não. E fazemos a venda da casa sim, né? Num sistema particular aí. Aí a pessoa que quer vem, entrega os documentos mínimos que nós pedimos e nós ajudamos a fazer o registro. A outra questão é o seguinte, muitos, vou falar brasileiros, que querem vir ao Japão, eles sempre sonham com Tóquio. Né? Tóquio, 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 Tóquio. E esse é o problema. Para você registrar uma casa em Tóquio, você precisa viver em Tóquio, tá? A não ser que você compre uma casa nova e faça o pagamento à vista com uma empreiteira ou proprietário. Casas em doação em Tóquio, que hoje é quase nenhuma, ou nenhuma, para ser franco, é muito difícil de encontrar. E se você encontrar, vai ser ou com carta de residência, né? Você tem que estar vivendo em Tóquio por um período mínimo de tempo, e você vai ter que ter pessoas ali para fazer o processo para você. Então, para responder a pergunta é a seguinte, a pergunta dele era, como que eu faço para conseguir uma casa no Japão? E uma casa aí num preço de graça aí, né? De graça, ou num preço muito barato. Bom, não vá pelo sistema do Akia, certo? É muito poucas casas que estão registradas no sistema Akia, muito poucas, é muita especulação ainda da mídia internacional e muita conversa fiada e pouca resolução, tá? Vá através do sistema particular, não sonhe pensando que qualquer pessoa consegue fazer o processo para você, porque não é assim. Viaje ao Japão, pesquise quais regiões você consegue comprar sem ter a necessidade de um visto. Ali na região de Kyoto, não na cidade de Kyoto, mas na província ali, né, de Kyoto, no estado de Kyoto, você consegue sim, na Kyoto Prefecture, você consegue sim, em algumas cidades, registrar uma propriedade sem visto algum, apenas com o seu passaporte e o registro de cidadania. É isso, e é um documento que você consegue fazer facilmente, e consegue fazer no Brasil, e você nem precisa vir ao Japão para você fazer o registro da casa. Se você tiver uma pessoa ali, igual eu e meu colega, nós conseguimos registrar para você a casa sem problema algum. Mas tem que ver a região. Por exemplo, na minha cidade, que é Iabê, ali em Kyoto, você registra facilmente a propriedade, tá? Sem que a propriedade seja Akia, dentro do sistema Akia. Aí é difícil. Mas se você for pelo sistema particular, é 2 documentos ali, uma pessoa para fazer o processo para você, que no caso seria um agente imobiliário, um broker, e você consegue a propriedade no seu nome dentro de 40, 50 dias. É isso. Agora, se você for na região mais norte, tem uma cidade que se chama Maizuru. E nessa cidade de Maizuru, se você não tiver residência, ou se você não morar naquela cidade, você não consegue a casa. É complicadinho. É bem complicado. Então, é um processo que vale a pena. Vale a pena sim. Vale muito a pena. Morar no Japão, trabalhar no Japão, viver no Japão, vale a pena. Só que para você conseguir isso, você precisa encontrar os meios e as regiões, tá? Se você deseja viver em Tóquio, então procure um emprego na região de Tóquio, vá nas feiras de trabalho, veja quando são as épocas aí de feiras de emprego, né, em Tóquio. Venha a Tóquio, fica ali 1 mês, 2 meses, procure um emprego que te dá um visto, né, que te consegue dar um visto.
vai procurando, assim que você conseguir o visto de trabalho, vai procurando propriedades para comprar, vai vendo ali. Dentro de Tóquio não vai ser barato, não vai ser fácil, mas consegue sim, consegue sim. Difícil é, vai perder ali sabe? Vai perder energia, vai perder o foco, vai cansar? Vai desanimar de vez em quando? Vai viver desanimado. Mas depois que você conseguir também, você vai conseguir um lugar bem legal. Acredito eu. Região de Shizuoka, hoje, tá muito poucas casas. Sabe? O que você vê ali de pessoas da Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, tudo mudando ali, tudo comprando casa ali. É incrível. E tá ficando cada vez menos. Na região de Nagano, Nagano é mais fácil, tá? Nagano é fácil de encontrar. Só que algumas cidades vão pedir documentação que às vezes é difícil. Se você estiver vivendo no Japão há um ano, você já consegue registrar casas do Aqui, é mais fácil, tá? Para várias regiões. Mas pesquise direitinho, converse com amigos japoneses, deixe a sua perguntinha aqui no comentário. Se for uma coisa assim que der para me ajudar, eu vou estar ajudando. Se você deseja vir ao Japão, a primeira recomendação é aprenda um pouco de japonês, pesquise as regiões que você consegue certas facilidades ou benefícios em termos de documentação e boa sorte, né? Se você tem alguma pergunta sobre isso, deixa aqui nos comentários. Esse colega meu, ele vai vir ao Japão no próximo ano, né, 2025, e ele vai estar vendo algumas casas na minha região, né? Nós vamos estar levando ele aí para ver algumas propriedades, para estar tentando ajudar ele. Nós já mostramos algumas que ele já mostrou interesse e ele está vindo aí para ver, né? Se você deseja ver casas também no Japão para comprar nas regiões das quais eu trabalho, entre em contato comigo e eu vou estar te ajudando, né, enviando vídeo das casas, fotos, informações, preços, né, localização via GPS, né, via Google Maps. Aí você tem uma ideia assim, mais ou menos como que é. Você agenda um tempo conosco, aí a gente pode te levar também para ver as casas, né, visitar as casas, ver a documentação, tudo. As casas que nós temos, assim, que nós ajudamos estrangeiros a comprar, a documentação está preparada, completinha. Nós temos todos os documentos preparados para transferir para você ali no mesmo dia. Desde que você tenha os documentos mínimos, que no caso seria a carta de residência, né? Uma carta de residência, não, perdão, uma carta de cidadania, né? Que você prove a sua cidadania e o seu endereço permanente fora do Japão. No caso seria o endereço, né, no Brasil ou no país que você mora. Assim que você tiver esse documento, traduzido também para o japonês, e passou ali por um cartório, que nós enviamos para você o modelo, você imprime, só escreve ali o seu nome, ali onde você tem que escrever o seu nome, o seu passaporte e tal. Passaporte e essa carta mostrando que você é um residente daquela região, um residente permanente daquela região, um cidadão de tal país, passaporte junto, passaporte válido, não pode ser passaporte que já passou aí da validade. Traz esses documentos em original, mais as cópias do passaporte. Vem para cá, visita as casas, nós damos entrada dos documentos para você no mesmo dia, caso você queira. Fazemos o envio para você dos documentos também, depois, né? Você assina todos os contratos de compra e venda. E depois que você assinou tudo, nós já entregamos ali no escrivão. É só receber os documentos depois, não tem problema algum. Se você quiser saber mais sobre isso, entre em contato comigo. Aqui nos comentários você pode deixar sua pergunta. Na descrição do vídeo tem o meu contato, tá bom? Para caso você deseje falar sobre casas. E é um contato de WhatsApp da região do Japão. Então, quando você for entrar em contato, você escolhe a região Japão, que é 81, tá bom? Tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima semana. Não sei a qual momento você está assistindo o meu vídeo. Você assistiu até aqui, muito obrigado por ter assistido. Se você viu alguma informaçãozinha assim que você não concorda, ou que você tem
um parecer diferente, um conhecimento diferente, escreva aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se você não gostou, dê o seu dislike, não tem problema. Se quiser compartilhar o vídeo também, eu agradeço muito, tá? Siga, né? Siga, porque aqui no meu canal eu irei estar colocando os vídeos de casas à venda, porque eu estou voltando ao Japão essa semana. Também estarei colocando algumas curiosidades, mostrando algumas coisinhas por lá, tá? Se você gostar, siga, porque nesse canal aqui, geralmente eu vou estar ajudando muito com compra de imóveis, não apenas no Japão, mas também nos Estados Unidos, em outras regiões também. Também sobre vistos, né? Às vezes te dando uma ideinha de onde ir, de onde não ir, como fazer, né? Precauções a tomar, tá bom? Tenha um ótimo dia, muito obrigado por tudo.